Vocês podem sentar-se. Ego sum panis vivus, qui de cielo descendit. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Caríssimos irmãos, a Santa Igreja, a nossa mãe, interrompe hoje o ciclo dos grandes mistérios da nossa salvação para fixar os olhos naquele sacramento que contém todos os mistérios, a Santíssima Eucaristia. Depois de celebrarmos a Santíssima Trindade, contemplamos a obra mais admirável da Trindade na terra, a presença real, verdadeira e substancial de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as espécies do pão e do vinho, como nos ensina o Sacrosanto Concílio de Trento. A epístola desta festa, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, recorda-nos a instituição da Santíssima Eucaristia na noite da Quinta-feira Santa. Naquele dia tão glorioso, nós começamos de modo festivo a instituição da Eucaristia, mas dado a proximidade da paixão do Senhor, a Igreja, portanto, prolonga até este dia, até o dia de Corpus Christi, para celebrarmos dignamente este santo mistério. O Evangelho segundo São João apresenta a verdadeira e grande promessa do pão da vida. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Desde os tempos apostólicos, a Igreja sempre compreendeu essas palavras em seu sentido literal, real e verdadeiro, rejeitando toda a interpretação meramente simbólica de todas as heresias que apareceram no decorrer dos séculos, sobretudo a heresia protestante. São João Crisóstomo faz a seguinte pergunta: como muitos dizem, gostaria de ver sua figura, suas vestes, suas sandálias. Pois bem, diz São João Crisóstomo, na Eucaristia tu o vês, tu o tocas, tu o recebes. Nosso Senhor não quis apenas ensinar-nos a verdade, mas Ele quis permanecer conosco. Ele cumpriu literalmente a sua promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Santo Agostinho exclama de modo jubiloso: ó sacramento da piedade, ó sinal de unidade, ó vínculo de caridade. Na Eucaristia está o mesmo Jesus que nasceu da Santíssima Virgem Maria em Belém, que pregou na Galileia, que morreu no Calvário e que reina glorioso à direita do Pai. Não parte dele, não uma lembrança dele, mas Cristo inteiro e total. Santo Tomás de Aquino nos ensina: nenhum outro sacramento é mais salutar que este. Nele se apagam os pecados, crescem as virtudes e a alma se enriquece de todos os dons espirituais. A missa não é uma simples reunião de fiéis, nem apenas uma recordação da última ceia. Ela é o mesmo sacrifício da cruz tornado sacramentalmente presente para cada um de nós. E nos ensina São Leão Magno: aquilo que era visível em nosso Senhor passou para os sacramentos. Nos sacramentos nós encontramos, e o próprio Cristo toca fisicamente as nossas almas. Por isso a Igreja sempre cercou a Eucaristia de veneração, silêncio, genuflexões, incenso e solenidade. Diante do altar, estamos aos pés do Calvário. O sacerdote que age na própria pessoa de Cristo, em persona Christi, oferecendo ao Pai a mesma vítima divina. E São João Maria Vianney nos dizia: se compreendêssemos a missa, morreríamos de amor. Prezados irmãos, a Santíssima Eucaristia não apenas alimenta a Igreja, ela a constitui e fortalece em sua unidade. E, portanto, a Igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia está de modo inseparável ligado à comunhão eclesial
e também a sucessão apostólica. A Eucaristia edifica a Igreja e, ao mesmo tempo, exige a comunhão com a Igreja única fundada por Cristo e deixada pelos apóstolos por todos os séculos. Aqui nós podemos recordar o ensinamento de Dom Antônio de Castro Maia, que insistia frequentemente que a Eucaristia é o centro da vida católica, porque nela se manifesta a continuidade da Igreja através dos séculos, na fidelidade ao sacrifício da Santa Missa, ao sacerdócio e à tradição recebida dos apóstolos. Entretanto, essa fidelidade não pode ser entendida fora da natureza visível e hierárquica da Igreja. A celebração, portanto, da Santa Missa autêntica pressupõe a comunhão eclesial e manifesta esta mesma comunhão. A Eucaristia e a Igreja são inseparáveis. Quem ama verdadeiramente a Sagrada Eucaristia, ama também a Santa Igreja que a guarda, ensina e a distribui aos fiéis. Por isso, Corpus Christi também é uma profissão pública de fé na Igreja, una, católica e apostólica. Ao seguirmos hoje em procissão, nós proclamamos que Cristo continua reinando no meio de seu povo e conduzindo a sua Igreja através da sucessão apostólica, que age, portanto, por meio dos sacerdotes. E São Paulo nos adverte: quem come deste pão ou bebe deste cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso a Igreja sempre recomendou a confissão frequente, o exame de consciência e o estado de graça para a recepção digna da Sagrada Comunhão. E nos diz Santa Teresa de Jesus: quando recebeis a comunhão, lembrai-vos de quem entra em vossa alma. Que nós não possamos receber nosso Senhor por mero costume, mas com viva fé, humildade profunda e amor ardente. A providência divina quis confirmar de modo admirável a fé da Igreja na presença real de nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. No século XIII, um sacerdote da região da Boêmia, atormentado por dúvidas sobre a presença real de Cristo, peregrinou a Roma pedindo a graça da fé. Ao celebrar a Santa Missa na cidade de Bolsena, no ano de 1263, no momento da fração do pão, da hóstia, esta começou a derramar sangue que manchou o corporal sobre o altar, e o Papa Urbano IV encontrava-se então em Orvieto, e após cuidadosa investigação, reconheceu o milagre e no ano seguinte instituiu para toda a Igreja a festa do corpo do Senhor por meio da bula Transiturus de hoc mundo. Mas Deus já havia preparado essa solenidade por meio de algumas revelações concedidas a Santa Juliana de Cornilon, que ardentemente desejava uma festa especial dedicada ao Santíssimo Sacramento. Assim, por meio dos santos e dos milagres, nosso Senhor manifestou novamente aquilo que a Igreja sempre acreditou, que sob as aparências do pão está verdadeiramente presente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a profissão de Corpus Christi não é uma simples tradição piedosa, é uma proclamação pública da realeza e da presença de Cristo entre os homens. E entre os grandes papas da Eucaristia, destaca-se São Pio X, que tinha como lema do seu pontificado instaurare omnia in Cristo, restaurar todas as coisas em Cristo. Ele, convencido de que a renovação da Igreja passava pela Santíssima Eucaristia, combateu a prática comum de adiar de modo excessivo a primeira comunhão, e em 1910, com um decreto como singulares, determinou que as crianças fossem admitidas à Sagrada Comunhão tão logo alcançasse o uso da razão, aproximadamente aos 7 anos.
O Santo Pontífice afirmava que Jesus não queria ser afastado das crianças, mas acolhido por elas. E também São Pio X incentivou de modo vigoroso a comunhão frequente e até diária da Sagrada Comunhão, ensinando que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas remédio para os fracos que desejam viver na graça de Deus. E ele mesmo dizia: as crianças vão receber força para lutar contra as paixões antes que elas despertem plenamente em suas consciências. Que belo ensinamento para os nossos tempos, enquanto o mundo procura conquistar os corações das crianças, portanto, deturpando a sua inocência, desde cedo a Igreja, por meio de São Pio X, deseja entregá-las desde cedo ao Sagrado Coração Eucarístico de Jesus. A ação de São Pio X também manifesta como a devoção eucarística floresce dentro da comunhão hierárquica da Igreja. A mesma autoridade recebida dos apóstolos, que conserva a verdadeira fé na Eucaristia, é a que regula a sua celebração e a distribuição para o bem das almas. E assim, nós compreendemos melhor o ensinamento de São João Paulo II. A Eucaristia constrói a Igreja e a Igreja guarda a Santíssima Eucaristia. E recordamos também, como já citados, as palavras de Dom Antônio de Castro Maia sobre a necessidade de conservar integralmente a fé e o culto recebidos da tradição, pois a devoção eucarística autêntica sempre conduz à unidade da fé católica, a fidelidade ao sacerdócio sacramental e a comunhão com a constituição hierárquica estabelecida por nosso Senhor. Diante do Santíssimo Sacramento, portanto, caríssimos fiéis, professamos não apenas a nossa fé na presença real de Cristo, mas também a nossa fé na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, que há 2000 anos conserva intacto este tesouro divino para a salvação dos homens. Ao contemplarmos hoje a sagrada hóstia elevada sobre os nossos altares e elevada pelas ruas, nós possamos repetir com Santo Tomás: adoro-te devota e latens deita, eu vos adoro devotamente, ó Deus escondido. E peçamos à Santíssima Virgem Maria que nos ensine a amar cada vez mais o Santíssimo Sacramento, centro da Igreja, alimento das nossas almas, penhor da glória futura e vínculo perfeito da comunhão com Cristo e com a sua Santa Igreja. Louvemos, pois, o Salvador, nosso guia e pastor, presente verdadeiramente no Santíssimo Sacramento do altar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo.